Aí, tá bom, obrigada. Bom dia. Graça e paz, amém? Nós estamos nos aproximando da Páscoa, né? E na TV, em vários meios de comunicação, fala-se muito da Páscoa. Mas o que nós temos ouvido sobre a Páscoa? Vamos ver se a gente se dá bem hoje. Falando em Páscoa, o que vocês ouvem sobre a Páscoa? Às vezes na família, planejando o feriado de Páscoa, às vezes no meio onde você trabalha, na televisão. E o que você pensa sobre a Páscoa, né? Nós vamos nos dar bem hoje, né? O que é a Páscoa? A primeira imagem para muitas pessoas que pensam sobre a Páscoa, chocolate. Aí algumas pessoas falam assim, eu sou cristão, então eu não compro ovo, mas eu quero dar chocolate para as pessoas, porque Páscoa remete a chocolate. Para muita gente, a primeira imagem que vem, coelho, ovos, caça aos ovos. Eu acho que caça aos ovos é mais para americano. No Brasil eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Mas tradição, e é isso, né? A alegria para muita gente é chocolate. Mas o que é a Páscoa? Como que essa Páscoa começou? Em Êxodo 12, de 1 a 14, é onde inicia a Páscoa. Aí você vai falar, é a saída do povo do Egito. Tá, é verdade, do povo de Deus, né? O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Que bom! Eu pus lá em cima, agora eu não consigo ler. Eu tenho certeza que quando eu olhei, eu achei que dava. Mas fazer o quê, né? Vocês guardarão até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação, mas já falei, naquela noite comerão as vísceras. Não deixe nada do cordeiro pela manhã, o que, porém, ficar pela manhã, queimem, e assim vocês devem comê-lo já pronto. Vocês devem comê-lo já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porém, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, não haverá entre vocês praga destruidora, quando ferir a terra do Egito.
Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. O povo estava no Egito, 400 anos de escravidão. Aí Moisés foi levantado para libertar o povo. E, nessa altura, já tinha sido sacrificado... já tinha acontecido 9 pragas, né? E no começo eu lia, falava assim, cada praga mais esquisita que a outra, mosca, o rio Nilo se tornar em sangue e tal. Mas, na verdade, não foi assim, praga aleatória que Deus falou, vou fazer isso. Não, cada praga era um confronto a algum deus do Egito. Então, Deus provando que ele era maior do que os deuses do Egito. E esta da morte dos primogênitos era a 10ª praga. Por quê? O filho do faraó, o faraó, ele era tido como um deus, né? Semideus, Deus. E o filho do faraó também. Então, para Deus mostrar que era um deus falso, né, humano, né, para não dizer demoníaco, ele falou assim, então vai ser uma derrota aos deuses do Egito. E aí ele fala para sacrificar um cordeiro. Então tinha um dia certo, não é cada dia alguém sacrifica do jeito que quer. Tinha um cerimonial, sacrificava ali certinho. E sacrificar um cordeiro por família, né, porque não podia ficar sobrando comida, desperdiçando comida, já era a promessa do Cordeiro Perfeito, Jesus Cristo. Desde Gênesis, se você se atentar bem quando você lê a palavra de Deus, quando Deus sacrifica o animal inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva, já é a promessa de que viria um cordeiro perfeito, inocente, sem pecado, para cobrir os nossos pecados. Só assim a gente teria perdão dos nossos pecados. E aqui, mais uma vez, ele reafirma na figura desse sacrifício do cordeiro. Então, sacrifica o cordeiro lá na reunião de todo mundo e apara o sangue do seu cordeiro numa bacia, né? Tinha sido esse slide. Em João 1:29, quando João Batista vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, lembrando de todas as promessas, mas principalmente essa da Páscoa, que o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. E aí, João Batista, ele reconhece e fala essa frase, esse versículo, falando para os discípulos, é ele, é este homem que vocês estão vendo em carne e osso, não sei como ficou isso na cabeça das pessoas, mas esse homem de carne e osso que vocês estão vendo aí, é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. É ele quem vai derramar sangue. O judeu sabia melhor que a gente que se tratava de cordeiro, né? Vai derramar sangue para cobrir os nossos pecados, né? Mas lembra que o sangue do cordeiro era para ser passado nos umbrais das portas? Por quê? Né? Uma coisa assim, por que fazer isso? Né? Só para o anjo ver, ele não estava vendo dentro de casa. Não dá para ver muito bem, eu não achei, mas nem sei se é uma inscrição egípcia, mas não sei se era isso que estava nos umbrais das portas, né, nas laterais e em cima. Os egípcios, eles acreditavam que se eles escrevessem esses símbolos, né, não sei se era uma oração, alguma coisa assim, mas se eles escrevessem esses símbolos nas portas de entrada da casa, nenhum mal, nenhum anjo da morte teria acesso a eles. Eles estariam protegidos do anjo da morte. E não é só o anjo da morte que Deus mandou, mas do espírito da morte, que eles tinham muito medo do espírito da morte. Então, eles protegiam as casas com esses dizeres aí, com esses símbolos aí.
Esse exatamente não, né? Mas com parecido com uma oração lá, mas não vi nada, não consegui achar uma coisa mais direta sobre isso. Até achei, mas daí não dava para a gente ver nada. Você pensa, 400 anos vivendo entre o povo egípcio. Olhando aqui, né, de fora, muito tempo depois, a gente fala assim, como que o povo de Deus foi acreditar numa bobeira dessa? Como que o povo de Deus foi adorar outros deuses? Como que o povo de Israel cria nessas coisas? Pensa, vamos pensar em nós agora. Que eu saiba, todos nós, sem exceção, todos nós, os nossos ascendentes vieram de fora. Até onde eu sei é que não tem nenhum indígena 100% indígena, certo? E eles já estavam aqui, né? Não sei se eles vieram de algum lugar, mas quando o Brasil foi descoberto, eles já estavam aqui. Então, todos nós viemos de outro lugar. A imigração japonesa é mais recente. Então, eu sou da 3ª geração. Tem gente que já é da 5ª geração. E tem gente que é da 1ª geração. Quem é da 1ª geração tem muitos costumes, hábitos e valores do Japão. Porque não faz tanto tempo, né? Nasceu lá, morou um tempo, a família é bem mais japonesa, tal. Mas na minha família, eu sou a 3ª geração, eu não tenho muita da cultura japonesa. Né? Já perdi muito. Qual é o meu costume? Brasileiro? Eu sou brasileira? Né? Então, e não passaram 400 anos. Mas, tinha passado 400 anos. O Deus de Israel, ele não era tão presente, falando tanto com as pessoas, como é hoje o nosso Deus. Através do Espírito Santo, a gente tem acesso a Deus. Qualquer lugar que você tiver. A nossa salvação é em Jesus Cristo. Então, a gente já tem uma conexão direta com Deus. Eles não tinham. Era mais difícil. Lembra que eles sacrificaram o cordeiro, tinha todo o ritual, né? Cada um mata o seu cordeiro, mas tinha um sacerdote que fazia isso e tudo mais. E aí, eles estavam adorando a Deus. Às vezes eu penso assim, eu queria sair, viver em um outro país cristão, para ver o quanto o que eu tenho como bíblico na minha vida é bíblico de verdade da Bíblia ou faz parte da cultura brasileira. Né? Às vezes eu fico assim, será que é um costume brasileiro? Porque tem coisa que a gente lendo, vendo assim, não, é no Brasil. Em outro país, não é assim. E eu estou falando de igreja. Então, a gente absorve cultura local. Os egípcios, não. Os israelitas não foram diferentes, foram 400 anos ali na escravidão. Não, no começo eles não eram escravos. Mas nessa época eles eram escravos. E eles absorveram, muitos absorveram. E eu acredito que muitos tinham esses entalhes na porta. Para que o mau espírito, para que o espírito da morte não entrasse na casa deles. Aí vem Moisés, né, transmitindo o que Deus falou para eles, mata um cordeiro, colhe o sangue, e aí você passa nos umbrais. Gente, uai. Agora ele foi para o fim, não é para ir para o fim. Bom, não sei o que aconteceu, né? Eu e ele aí isso porque faz 3 dias que eu estou tentando fazer, né? Aí o chat GPT, eu estava pedindo imagem, ele falou assim, acabou sua cota, porque é free, né? Eu não comprei. Acabou sua cota, não vai mais mexer com imagem, pode mexer só com texto. Aí, né? Mas era uma imagem de uma família. Aí o menininho está com
a bacia, e o pai com ensopo, era uma planta que eles fizeram um ramalhete e passaram nas portas, nos umbrais das portas. O que isto é? O sangue do cordeiro cobrindo aquelas palavras que abençoavam, que protegia aquela casa. Mostrando para o pessoal, né, para a família, que não era aquelas, né, coisas lá do Egito, né, simpatia, não sei, magia do Egito, que ia protegê-los, mas era o sangue do cordeiro. Por isso, quem estiver fora já era, pode morrer, né? Mas quem estiver ali embaixo da cobertura do sangue do cordeiro estava protegido da morte, do anjo da morte. Então, fiquem embaixo, sob a proteção, sobre a guarda do anjo da morte. Não vai sair por aí. Eu acredito, isso é minha questão, mas eu vi uma pessoa falando isso também, que alguns israelitas falam, bobagem, né? Passar sangue de cordeiro, o que isso significa? E morreu, né? Então, cobrir aquelas coisas mágicas, mas confiar no sangue do cordeiro. Era a primeira vez que estava se fazendo isso. Era uma manifestação mais direta de Deus depois de muitos anos. Veio um profeta que estava fora, né? Não estava ali no convívio deles, mas que foi criado ali, mas ficou 40 anos fora. E fala, Deus me falou isso. Cobre. E muita gente cobriu. Você não precisa de sorte na sua vida. Você não precisa de mandinga na sua vida, né? Então, tem algumas pessoas, teve um tempo em que se dizia assim, se você orar assim, Deus não ouve, porque Satanás amarrou a sua oração. Quem é maior? Né? Eu ficava assim, mas Deus é maior se eu oro assim, se eu oro de ponta cabeça, se eu oro toda assim, porque eu estou com frio. Deus ouve. Ele ouve a minha oração porque Ele é poderoso. Não há nada que possa impedir a ação de Deus se o teu coração estiver aberto. Se você realmente crê de todo o coração na palavra de Deus, não há nada, porque o sangue já foi derramado. E se esse sangue lavou os seus pecados, você já pediu perdão, não há nada que impeça. É só a sua incredulidade, mas mesmo assim você fala assim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé, e Deus vai te ajudar. Então, ali estava provando para os israelitas que eles podiam confiar nesse Deus, que eles não conheciam muito bem, que eles podiam ir para o deserto e que Deus cuidaria, protegeria. O sangue do cordeiro era a promessa de que viria um cordeiro perfeito e nos resgataria do inferno. Ele também fala, agora eu já passei tudo, já não sei onde que eu estou, mas assim, de ervas amargas, né? Tinha um slide ali, de ervas amargas. Não exatamente aquelas, porque eu não sei que ervas amargas eles usavam, né? Tem gente que fala coentro, não sei o quê. Aí, obrigada, como é bom ter gente eficiente na mídia. Então, né? E essas ervas, até hoje, os judeus, na celebração da Páscoa, eles usam essas ervas amargas. Naquele momento, era assim, está vendo como foi difícil? Está vendo como foi amargo esse tempo de escravidão, na dependência dos outros? Essas ervas simbolizam esse tempo de sofrimento, esse tempo de dor. Agora, também mostra que ao fim há um outro caminho, há uma liberdade em Cristo Jesus. Vocês vão conhecer uma nova vida, o que é ser povo de Deus. Lembra que
quando eles foram para o Egito, José foi para o Egito, era uma família de 70, eu acho que 2 pessoas. Isso não é um povo, isso é uma família grande. Mas para aquela época acho que nem era tão grande, grande é hoje. Aí Deus manda para o Egito. Embora mais tarde, quando todo mundo que conhecia José tenha morrido, depois escravizou o povo por medo, havia uma proteção ali. Ninguém atacou o povo de Deus, guerreando, matando, porque eles estavam em Gósen, no Egito. Então, havia uma proteção. Saíram milhares, milhões de pessoas. Aí já era um grande grupo. Podia se tornar povo. Então, eles estavam aprendendo a ser povo de Deus. É uma nova fase na vida de vocês. Essas ervas amargas é para vocês não esquecerem como vocês sofreram. E a graça de Deus na vida de vocês. E para nós, ainda é assim. Quem você era sem Jesus? Que vida você levava? Algumas pessoas cresceram na igreja. O fato de crescer na igreja não significa que você é automaticamente salvo, porque Deus não tem neto, Ele só tem filho. Para você ser filho, é necessário você ter consciência. Eu sou pecador e por isso eu não posso chegar diante de Deus desse jeito. Eu não vou para o céu assim, com a cara e coragem, porque eu sou bodinho, eu sou bonito, meus cabelos são maravilhosos. Não existe isso. Eu só chego diante de Deus. Eu só chego à salvação através do sangue do Cordeiro. Não tem, mas eu faço penitência, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou cobrir toda a despesa da construção. A igreja só vai ganhar o seu dinheiro, mas no reino de Deus não aconteceu nada, né? O que Deus quer? É o teu coração. É você crer no sacrifício de Cristo e aí sim você ter vida. Porque antes você estava morto espiritualmente, a vida era só física. Quando você aceita Jesus, você nasce na família de Deus, nasce espiritualmente. Então as ervas amargas era também para nós, podemos usar, que sem Cristo, a minha vida não tem valor, a minha vida não tem valor assim, não tenho vida. A minha vida é triste sem Deus. Eu posso ter alegria momentânea, alegria do mundo, mas eu estava conversando com uma pessoa e fala assim, olha, quando eu estou com os amigos, quando eu estou não sei o quê, tal, eu estou feliz, eu estou muito bem, não preciso de nada, tal, a pessoa é bem de vida, mas quando eu chego em casa, quando eu vou dormir, aí bate uma angústia, um vazio, uma solidão. Mesmo tendo a família ali na casa. Mas esse vazio é a ausência de Deus. Materialmente não precisava de nada. Tem uma boa família, mas não tem Deus no coração. Então, eu sinto um vazio muito grande. Aí eu fico deprimido. Por quê? Só Deus pode te dar essa alegria de viver. Mesmo no meio do sofrimento. Dá sentido à tua vida. Dá esperança. A esperança verdadeira só vem através de Cristo. E os pães ázimos, pão sem fermento. Então, por quê? Na Bíblia, muitas vezes fala que o fermento contamina. Porque você põe um pouquinho de fermento numa massa e ela leveda, cresce, espalha, e fica aquela massa bonita para fazer pão. Mas também simboliza que acho que eu consigo mudar. Aí, filhinha. Você muda para o último slide? Porque aí, o pães ázimo. Ele
Então, fermento simboliza a contaminação. Fermento simboliza de você ter algo de fora ali se misturando àquela massa. Essa massa é feita de farinha, alguns colocam sal, outros não colocam, e água. Sem fermento também simboliza, sim, estejam preparados, não dá tempo de crescer, estejam preparados para você sair rápido. Lembra, provavelmente fermentação natural. Fermentação natural demora, né? Não é igual fermento químico, que você coloca em 2 horas, meia hora, já... Mas fermentação natural, às vezes, leva 24 horas para a massa ficar boa. Não, e aí Deus falando, né, não façam, tira todo o fermento da casa, faça este pão, duro, sem fermento. Na hora da ceia, que vocês vão comer, estejam preparados, prontos, vestidos, calçados, mala pronta, porque na hora que falar, vai, você não, vou arrumar minha mala, vou pegar. Não, você já cata tudo e vai embora. A pressa, né, simbolizando a pressa de sair. Também, se eles ficassem enrolando muito, eles iam ser atacados, né? Porque o faraó e todo mundo estava muito furioso. Morreram, quando o anjo da morte passou, morreram todos. Não só o filho mais velho, gente, mas a cria mais velha dos animais. Então, morreram, houve muita morte. Mas, em Israel, né, na terra de Gósen, ali no povo de Israel, não houve morte para quem tinha o sangue do cordeiro protegendo a casa. Então, saiam rápido. Arrume as coisas e saiam rápido. E alguns falam assim, comentarista, né? Que isso também mostra para a gente. Se Deus falou para você, amanhã, tá, Deus? Não estou com vontade, não. Deus, mas isso... Deus, o senhor não está vendo que é ilógico? Às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas que, sinceramente, pela lógica humana, não tem razão de ser. Não tem por que fazer aquilo. Ricari não. O Kings, que tem né, que fala tia, obediência é tia. Total, me ajuda, Cris, total, imediata, amor, com alegria, acho que é com alegria, né? Isso, eu fico só com tia, que a minha obediência tem que ser tia, agora, né, total. Não é assim, Deus, eu vou obedecer metadinha, tá, Deus? 99%, tá, Deus? Não é total, é absoluto. É imediata. Se Deus falou, agora, levanta acampamento agora. Eles pegaram as coisas e saíram. Desarmaram, né, era a casa, né, só tudo ali, e foram embora. Já estava tudo pronto para sair, para ser abençoada. Você obedece a Deus assim? Ou você reluta? Quando você está em dúvida, quando há dúvida no seu coração, não minta para Deus, não, Ele sabe. Aí você pode falar, Deus, mas eu tenho dúvidas. Tem certeza, Deus, que eu estou ouvindo certo? Que o problema não é de Deus, o problema é do nosso lado, né? Deus, eu estou entendendo direito? É isso que o Senhor está falando? Fazer esses questionamentos é ótimo. Porque algumas coisas é desejo do nosso coração, né? Ou influência dos outros. Mas quando você chega para Deus, o Senhor é quem está falando isso? É o Senhor quem está falando? Eu tenho uma plaquinha que fala assim, Deus, eu não te entendo, mas obedeço. Eu preciso entender Deus? Claro que não, com a minha limitação. Como que eu vou entender Deus? Ele fala umas coisas que você fala,
Não tem lógica, não vai dar certo. É Deus quem falou? Confia. Agora, Deus, Ele não segura coisa que Ele não falou. Ele não se responsabiliza por coisa que Ele não falou. Se foi invenção da sua cabeça ou de uma outra pessoa, você ou outra pessoa que vai se responsabilizar. Deus não. E às vezes as pessoas usam versículos para manipular. Aí Deus fala, eu não te falei isso, não foi esse contexto que eu falei. E não tenho responsabilidade de abençoar, não. Por isso é importantíssimo, gente. Mesmo nessa época da escravidão, os judeus eles nunca perderam o hábito da transmissão oral. Né? Então, Deuteronômio vem depois, porque foi Moisés quem escreveu. Né? Mas eles já tinham essa cultura, transmissão da palavra de Deus, via oral. Então, a criança, eu acho que até hoje, sabe do Velho Testamento, mais das histórias bíblicas do Velho Testamento, mais do que nós aqui. Porque os pais, eles ensinam desde pequena a palavra de Deus. Como palavra de Deus, não como fábula, como palavra de Deus. Esse Deus que a gente celebra a ceia, e tem que ser por gerações, para sempre, eles vão falar, quem é esse Deus? Então, eu estava vendo um vídeo, até hoje, quando tem a Páscoa, eles têm todo esse cerimonial de pães-sácimo e tudo mais, e o mais velho reúne a família e conta a história da saída do povo de Deus do Egito. O que aconteceu? E vai explicando. Por isso, eles vão, né, vai solidificando na vida deles. Às vezes eles esquecem, né? Mas assim como a gente, tem a palavra de Deus e às vezes esquecem. Mas da gente manter essa palavra de Deus no nosso coração. Uma obediência sem demora. Vocês lembram onde mais foi usado o pão ázimo? Lembra da última ceia? Quando Jesus, ele pega o pão e quebra, ele reparte aquele pão, e eu fico imaginando, sempre eu imagino, aquele pão fazendo plec, porque era um pão ázimo. Ali ele está meio fofinho, mas eu fiz uma vez, lá em Tupã, né? Só que eu fiz pequenininho, então para quebrar era difícil. E esse pão, ele fica duro. Já fez bolo sem fermento, né? Fica duro. Esse pão, então, ele é fininho e dá para comer, mas ele fica duro. É esse pão que Jesus usou na última ceia. Quer dizer, sempre nas ceias eles usavam. Ele quebra e dá para as pessoas. E ali na ceia, simbolizando que o corpo dele seria partido. Não foi, né, esquartejado, mas foi açoitado, foi cuspido, foi espinhado, né, coroa de espinho, enfiaram uma lança nele, e ainda, antes de enfiar a lança, né, só foi açoitado, não tinha sido açoitado, ficado preso, interrogado e tudo mais, teve que carregar a cruz, que ele ia ser sacrificado. Não aguentou, né? Porque ali ele era humano. Aí teve que ter ajuda. Mas assim, ele deu tudo que ele tinha por você, por mim. Para que nós tivéssemos vida em abundância. Se fosse, né, a gente estivesse ainda naqueles rituais do Velho Testamento, essa parte aqui que está sendo construído um novo prédio, não sei se seria suficiente para o sacrifício. E todos nós, né, não era um por família, todos nós oferecendo cordeiro, oferecendo sacrifício. Ou uma farinha, né, quem era mais pobre, uma farinha de alta qualidade, premium, oferecendo sacrifício a Deus. Hoje, a gente não tem nada disso.
É a graça de Deus que é derramada por nós. E porque a graça de Deus para nós, não custou, a gente desvaloriza. Mas a graça de Deus é a coisa mais cara, mais preciosa do mundo. Por quê? Foi a vida do Filho de Deus. E na época, ele era o único filho de Deus. Deus não tinha outro filho. Todos nós somos filhos de Deus. Não. Quando você nasce, mesmo que os pais sejam extremamente fiéis e tal, filho de pastor, não é filho de Deus, é criatura de Deus, porque Deus criou. No momento em que essa pessoa aceita Jesus, aí sim se torna filho de Deus. Então, na época, Deus tinha um único filho, amado, muito amado. E ele oferece esse filho para nós, por amor a cada um. Então, a Páscoa, agora, essa ressurreição, no Velho Testamento, era a libertação da escravidão, era a libertação do jugo egípcio, caminhando para uma nova vida. Mas a Páscoa para nós hoje simboliza a nova vida em Cristo. Como cada um de nós vive essa vida? Se você ganhasse um colar de pérolas perfeitas, se você ganhasse uma joia ou alguma coisa muito preciosa, como que você trataria? Deixa jogado por aí. Ou botaria num cofre no banco. Você compra um carro novo, vamos trazer mais aqui para a nossa realidade. Compra um carro novo, super top, não importa se é, super top para você, um carro novo, zero. Pode ser um carro popular, mas é zero, é seu, pagou. Aí você fala assim, deixa na rua de porta aberta, porque não tem problema, é só o bem material mesmo, deixa aí. Não, mesmo que seja só um bem material e seja não tão caro assim, você faz seguro, no mínimo. Você tranca. Põe alarme. Por quê? É um bem precioso para você. Como o bem mais precioso que você tem na sua vida. Porque faz a diferença entre o inferno e a vida eterna. Você tem tratado. Nesses dias que antecede a Páscoa, que a gente possa pensar sobre a vida com Deus. O que eu faço? Eu faço porque eu gosto, eu faço porque um superior mandou, ou eu faço por amor a Jesus? Tem coisas que eu não gosto de fazer, não. Não gosto. Ou pelo menos não gostava. Mas assim, eu faço por amor a Jesus. E não é só coisa de igreja, não. Coisa de casa também. Ou algumas outras coisas. Eu tenho que fazer isso. E fico protelando e protelando. Aí fico sofrendo esse tempo. E uma das coisas que eu aprendi, se eu tenho que fazer, respira, ora, por mais simples, por mais normal que seja a coisa, não tem nada a ver com o espiritual, ora, porque você tem a ver com o Espírito de Deus, e faz. Às vezes não sai perfeito, não, mas você fez, você cumpriu a sua obrigação. Agora, no reino de Deus, você fala, Deus, eu vou fazer por amor a você, por amor ao Senhor, e eu vou obedecer. Total, imediata e com alegria. Eu vou fazer. Deus, eu não sei fazer isso, não. Então, Deus, me ensine a fazer. Para que quando chegar o dia da Páscoa, a gente possa celebrar a ressurreição de Jesus. Não há 2000 anos, mas a ressurreição de Jesus na nossa vida, cada dia. E as pessoas olharem para a gente e falar, o que você tem de diferente? Jesus. E as pessoas olham.
observam. Né? Eu cheguei, para mim, na minha cabeça, São Paulo, né? Ninguém fica preocupado com a vida dos outros, né? Cada um cuida da sua vida e acabou, certo? Até que um dia eu fui na padaria, né? Eu ia comprar uma coisa, aí a atendente fala assim: essa coisa, né? Esse produto já foi comprado. Aí eu, como foi comprado, está ali, eu estou vendo, né? Como que já foi comprado, né? Já levaram para a festinha da igreja. Eu olhei para ela. Você sabe que eu sou da igreja? Eu sei, você é pastora lá. Eu nunca tinha falado para ela, eu estava chegando, que eu era pastora daqui, né? Aí eu estou no açougue, e de repente ele pergunta da igreja. Mas eu cheguei agora, né? Nem sabia direito quem eram os funcionários da padaria e do açougue, mas eles já sabiam que eu sou pastora. O prédio, tudo bem, porque a Beth morava lá, então, né, tá no apartamento da Beth, deve ser a mesma, né, da mesma igreja. Mas os vizinhos, né? Então, as pessoas estão olhando, mesmo que em São Paulo. Que testemunho você tem dado? Eu gosto de chocolate, não estou falando que não pode comer chocolate, tá, gente? Mas não ensine para os seus filhos, para os seus netos, que Páscoa, ovo de Páscoa, é coelho e é chocolate. Ensine sobre a ressurreição de Cristo. Ensine que é o Deus que morreu para que ele tivesse vida. E aí a gente vai celebrar uma excelente Páscoa. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigada, Senhor, por esse tempo de meditar na Tua palavra, de pensar na Páscoa do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, para que não seja só uma reunião de pessoas, mas que seja uma reunião dos Teus filhos, discípulos verdadeiros que Te adorem em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, para que possamos frutificar no Teu reino. Dá-nos um coração quebrantado, um coração humilde, pronto para Te obedecer, pronto para obedecer com alegria e sem murmuração imediatamente. Ajuda-nos, Senhor, a ser filhos obedientes, discípulos que são servos, que faz a Tua obra com alegria. Dá-nos, Senhor Deus, um coração renovado a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Coral.